a temática termologia, ainda vamos continuar, vamos relembrar. Calor é a energia térmica correspondente à energia em trânsito, ou seja, em movimento. É a energia que sai de um corpo para o outro, que se transfere de um corpo para outro, em razão das diferenças de temperatura. Estou simbolizando aqui dois corpos que estão em contato e vamos supor que a temperatura aqui é a temperatura um pouco elevada, né? A temperatura, ela é a consequência do calor. Quem causa a variação da temperatura é justamente a presença do calor, certo? Então, o calor, ele está em um corpo e ele tende a sempre fazer movimentos, sempre de um objeto ou de um corpo que tenha uma temperatura ou quantidade de calor maior para uma região ou para um objeto que está com a sua quantidade de calor menor. Sempre a quantidade de calor se desloca de onde ela está maior para a quantidade menor. Isso é importante para a gente identificar no nosso dia a dia essa transferência de calor sendo a favor do nosso dia a dia. A gente pode muitas vezes querer que essa transferência de calor ocorra normalmente. Em outras situações a gente pode querer não que ela ocorra normalmente, ou a gente quer evitar essa transferência de calor. Para isso a gente tem que saber duas coisas. Objetos que são chamados condutor térmico e alguns outros objetos que são chamados de isolante térmico. Quando a gente quer a transferência de calor de forma rápida ou de forma normal ou natural, a gente utiliza o condutor térmico. Os grandes exemplos de condutores térmicos são os metais. Tudo que você conhecer como metal é um bom condutor térmico. Por isso que você observe que algumas colheres, alguns objetos da sua casa, quando são colocados dentro de panelas ou são esquecidos, logo mais quando você entra em contato com o cabo desprotegido daquele metal, você vai observar que está quente, e isso é para evitar justamente ter essa atenção, para evitar problemas ou acidentes com queimaduras. Para evitar a transição de calor entre objetos, existe o isolante térmico. Normalmente são utilizados plásticos, borrachas, lã e isopor. Olha aqui, por exemplo, quando você quer utilizar algum objeto na cozinha com um cabo de metal protegido, normalmente o pessoal coloca plástico ou borracha. Você vai pegar o plástico no cabo, né? No caso, o restante após o cabo é um metal, vai receber calor. Porém, quando você pega no plástico ou na borracha, você não vai ter o risco de queimaduras. Quando você quer se isolar em algum ambiente que tem o que a gente chama de um ambiente frio, a gente utiliza as roupas, mas que vão permitir a nossa temperatura permanecer no mesmo grau ou de forma satisfatória. A gente utiliza as roupas que são fabricadas de lã. E quando as bebidas, a gente quer manter as bebidas com a mesma temperatura, a gente utiliza isopor, que são ótimos isolantes térmicos. Esses são os nossos exemplos de hoje. Espero que possa ter sido esclarecido um pouco mais e vamos às atividades.